Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Hoje trago para vocês uma regravação, pessoal, de uma bolsa que viralizou muito. Vou até deixar para vocês uma fotinha aqui na tela. Uma bolsa, um modelo de bolsa que vocês gostaram bastante, mas tiveram muitas dúvidas. Então eu resolvi regravar para vocês. Essa bolsa até então não tinha nome, mas hoje eu estou chamando ela de Eloá também. Vou mudar o nome do outro tutorial, tá? Então, como vocês tiveram bastante dúvidas, eu reuni essas dúvidas e tentei explicar bem detalhadamente todas as dúvidas que vocês tiveram nesse vídeo anterior, tá bom? Então, fiz praticamente o mesmo processo, eu repeti a mesma base, repeti os pontos, tá? Aqui a parte da divisão também. A única modificação que eu fiz foi aumentar as carreiras aqui, tanto dessa parte mais baixinha quanto essa parte mais alta, né? Que são as orelhinhas que eu falo pra vocês. E também mudei a técnica aqui dessa parte de cima, que vocês estavam tendo muitas dúvidas, porque tinha que sempre cortar o fio, mas dessa vez vocês não vão precisar cortar o fio, tá? Então vai ser bem mais fácil, está bem detalhado, e se você é iniciante, eu expliquei bem devagarzinho pra você conseguir fazer também, tá certo? Olha pra vocês verem como ela ficou lindíssima, ficou super econômica. Uma dúvida que vocês tinham bastante era sobre o fio. Na outra aula eu utilizei um fio de 27 milímetros, nessa eu utilizei um fio de 25 milímetros da Fisher, e eu utilizei, pessoal, menos de um rolo, sobrou ainda 40 gramas. Esse rolo de fio tem em média aí 250 gramas, tá? Então ficou super econômica. Fiz o fundo, ó, coloquei as bailarinas, e o fundo ficou aqui com 18 centímetros e meio por 8 centímetros e meio. Aqui nessa parte da altura, pessoal, a parte mais baixinha, ficamos aqui com 13 centímetros, e aqui nessa parte mais alta ficamos com 19 centímetros, tá, pessoal? Caso você tenha alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, e logo logo vai sair a versão canhoto para vocês também. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse tutorial com as suas amigas crocheteiras e não esqueçam de hypar esse vídeo que ajuda muito o YouTube a entregar esse tutorial para mais crocheteiras. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro, você vai assinar o Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, é menos que um cafezinho por dia. Lá eu posto aulas inéditas que eu não posto aqui, tanto versão destro quanto canhoto, tá certo? Mas se você não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypando, comentando bastante aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais fazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que temos tutoriais toda semana, tá bom? Então bora para a aula. Então vamos para os materiais da nossa aula de hoje, meus amores. Para começar, já quero falar para vocês que todos esses materiais vocês vão encontrar na Shopee. Os links irão estar na descrição e também na sacolinha que tem no cantinho do vídeo, tá? Para facilitar, porque aparece a foto do produto, tá? Então, você vai clicar no produto, vai ser redirecionado para o aplicativo da Shopee, que foi lá que eu comprei esses materiais, e o vídeo vai continuar tocando aqui no cantinho para você não perder nenhum detalhe, tá? Então, facilita para você fazer a sua compra e você ter certeza que você está clicando no link correto, ok? Então, vamos lá. Para começar, quero mostrar para vocês o fio de malha que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o fio de malha Extra Premium da Fisher, tá? Ele tem 140 metros e 25 milímetros. E a cor desse fio é a cor esmeralda, tá, pessoal? Como eu estou regravando um tutorial, eu também quero fazer com somente um rolinho de fio. E uma dúvida que vocês comentaram bastante é que se vocês conseguiriam fazer esse mesmo modelo de bolsa com um fio de 25 milímetros. Então, por isso que eu estou utilizando esse fio. Eu vou passar todas as medidas para vocês, caso você queira utilizar um fio de 27 milímetros, que foi igual à aula passada, vocês podem utilizar um fio de poliéster também, tá? Então, é só vocês seguirem baseados nas medidas aí para ver o tamanho que vocês querem, que eu vou passar tudo bem certinho para vocês. A agulha que eu vou utilizar vai ser a agulha número 6, essa aqui é a agulha Unique, tá? Tem a mesma qualidade das agulhas gringas, uma agulha super gostosa de trabalhar, pessoal. A pegada é maravilhosa e desliza muito bem no fio. Então, para você que quer uma agulha ergonômica de qualidade, pagando um preço bem mais acessível do que as agulhas internacionais, apostem na agulha Unique, tá? Eles têm a partir da agulha número 5. E as ferragens que vamos utilizar aqui, pessoal, vão ser praticamente as mesmas que eu utilizei na aula passada, porque essa bolsa, esse modelo de bolsa, não tem como a gente colocar muita coisa, tá? Então, para começar, eu vou utilizar o mesmo porta-tassel,
que vocês amaram muito, gente. Olha pra vocês verem aqui que lindo. Ele já vem com uma mini argolinha articulável na ponta pra gente aplicar na nossa bolsa, tá? Então já vem um tasselzinho aqui completo com o parafusinho e a gente só vai precisar da chave Alli pra apertar ele aqui, tá? Vou ensinar tudo bem certinho pra vocês. Vou utilizar também um par de argolas articuladas. Essa aqui é a argola de 30 milímetros. Caso você queira utilizar a menor, pode usar também, tá? Da preferência de vocês. Mas vou deixar o link tudo pra vocês na sacolinha. E aqui o que eu vou adicionar, pessoal, pra deixar um destaque na nossa peça, vai ser pezinhos bailarinas, tá? Pra ficar bem delicadinho, ok? Essa parte aqui é opcional, você pode usar ou não, tá bom? Vai do gosto aí de vocês. Vou utilizar também um botãozinho imantado de 18 milímetros. A minha etiqueta personalizada, tá, gente? De metal, com a minha logo que eu também comprei na Shopee. Essa etiqueta lá da Murad. Ela é a retangular. Vou deixar na sacolinha pra vocês também a versão triangular e a versão redonda também, pessoal. Olha pra vocês verem que linda. Vamos utilizar também tesoura, que essa daqui é a asa retrô. Sempre falo muito bem pra vocês que ela é muito afiada, ótima para remate e também para trabalhar com tecido. Vamos precisar também de marcadores para trabalhar na nossa base, fita métrica, cola para remate, tá? Pra gente fazer os arremates aí do nosso fio, e também agulha e linha para costurar o botãozinho imantado, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos lá, pessoal, iniciar o nosso trabalho aqui, tá? Vou pegar aqui o meu fio. E já vamos deixar aqui uma pontinha pra gente fazer um detalhezinho na minha base, tá? Não precisa ser muito fio, é só um pedacinho que a gente precisa pra fazer um detalhe ali na base, tá? Aqui, pessoal, já quero falar pra vocês que no tutorial passado eu fiz com fio de 27 milímetros, tá? Então, a espessura do fio vai demandar muito o tamanho da sua bolsa, tá? Porque você pode fazer a mesma quantidade de carreiras, não só o fio, mas também a tensão de ponto. Mas vamos focar aqui um pouquinho na parte do fio. Se você está utilizando um fio de 27 milímetros, ou um fio de 25 igual ao meu, ou até mesmo um fio de 35 ou um fio de poliéster, o tamanho da sua bolsa vai mudar, tá? Por conta da tensão do ponto e também com a espessura do fio, tá? Então, por isso que eu sempre passo as medidas para vocês. Lembrando que caso você queira fazer maior ou menor, não precisa ter uma quantidade específica de pontos. Eu vou fazer exatamente o mesmo tamanho, o mesmo padrão que eu fiz na bolsa passada, para vocês conseguirem ver mais ou menos aí essa diferença, tá? Então, eu vou fazer da mesma forma. Se você quiser deixar a sua base um pouquinho mais comprida, tá? Porque a gente vai fazer uma base oval. Se você quer deixar a base um pouquinho mais comprida, é só você aumentar a quantidade de correntes, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a laçada inicial e nesse trabalho de hoje, a minha laçada inicial já vai contar como um ponto, tá? Então, aqui, depois da laçada inicial, vou fazer 12 correntes. 1, 2, lembrando que depois que a gente deixou esse pedacinho de fio aqui. Então, fiz aqui meu cordão, né, com 12 correntes e a laçada inicial. Então, eu tenho aqui 13 pontos. A gente vai trabalhar na laçada inicial, então aqui temos um total de 13 pontinhos, tá? Tenho isso em mente, porque nesse trabalho eu vou trabalhar na laçada inicial para me ajudar na parte da curva, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, como que eu vou fazer? Eu vou pular a primeira corrente para dar altura e vou vir na próxima. Vou entrar aqui nessa alcinha, ó, de cima, nessa alcinha aqui de cima. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima, ficando com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho. Tá? Fiquei aqui com o meu primeiro ponto. Venho na minha próxima corrente, que é essa daqui, passo por baixo dessa alcinha, laço, trago meu fio aqui pra cima, ficando com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho, tá? Alguma das dúvidas que vocês tiveram muito foi sobre a questão da base torta, tá? Aqui, pessoal, tem muitas coisas envolvidas que vocês podem notar aí. Tanto a tensão de ponto quanto o fio. Geralmente, quando você usa um fio muito elástico, ele tende a entortar mais fácil, tá? Então, às vezes, até as minhas bases podem ficar um pouquinho mais tortinhas, mas conforme eu for subir na bolsa, ela não fica. Outra coisa, usar a agulha ideal para tensão de ponto de vocês. Eu já tô acostumada a usar a agulha número 6 para
o fio de 25 milímetros, então eu não tenho problema com isso. Tem que ser uma agulha que você trabalhe confortável, que não fique muito apertado, sabe, que dê trabalho. Eu estou dando essas explicações principalmente para as iniciantes, que eu tive muitas dúvidas no vídeo passado, então por isso que eu resolvi regravar, tá? Caso você seja um nível mais avançado, é só você acelerar um pouquinho o vídeo, tá certo? E também na descrição aqui tem todas as minutagens para facilitar aí para vocês. A introdução, o material, todas as etapas importantes já tem a minutagem, é só você clicar para você ir para a etapa que você precisa, tá certo? Então aqui eu vou seguir fazendo um ponto para cada pontinho de base, pegando só essa alcinha de cima, ó. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5. Reparem que eu dou uma altura bem bacana para não ficar muito curtinha, tá? Esse ponto, ó, ele ficar bem soltinho e ele não repuxar. Eu vou fazer esse processo até eu trabalhar em todas as correntes e chegar ali na minha laçada inicial, tá certo? Cheguei aqui no finalzinho da minha carreirinha e cheguei na minha laçada inicial, que é onde eu vou trabalhar a minha primeira curva, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos, tá? Essa daqui é a correntinha que eu pulei. Então, vamos lá. Aqui na laçada inicial, a gente vai fazer os 3 pontos juntos para fazer a nossa curva. Então, eu vou entrar dentro dessa alcinha aqui, eu já vou explicar pra vocês o porquê eu gosto de fazer na laçada inicial, ó. Eu entro aqui dentro e vou fazer os 3 pontos. Entro aqui, lastro, trago pra cima, faço o primeiro. Viro um pouquinho meu trabalho, deixando esse ponto mais no meio, faço o segundo. E virando aqui totalmente, ó, deixando a pontinha pra cá, eu faço o terceiro. Por que que eu gosto de fazer aqui, ó? Caso você esteja fazendo seu trabalho e abra esse buraquinho aqui, você puxando essa laçada inicial, ela fecha, tá? Mas também depois a gente vai pôr as bailarinas e vai ficar bem bonito. Agora, chegamos aqui na nossa parte reta novamente, onde a gente tem os 11 pontos. Eu vou fazer um ponto para cada pontinho de frente aqui, ó, tá vendo? Eu tenho esse ponto aqui, então eu tenho que entrar bem no pezinho dele aqui, ó. Entro nesse pezinho, lastro, trago pra cima, um ponto baixo. Venho no pé desse ponto, lastro, trago pra cima, um ponto baixo, tá vendo? Então, para cada pontinho que eu tenho ali desse lado de cá, eu vou fazer um ponto. Somente no primeiro pontinho lá da minha carreira, que a gente fez, que a gente vai fazer a nossa segunda curva, tá? Então, ó, a gente segue fazendo dessa forma aqui. Então, pessoal, cheguei aqui mais uma vez no início, ó. Olha pra vocês verem. Então, aqui, eu tenho aqui os 3 pontinhos que eu fiz na curva. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos aqui. E só ficou esse último pontinho pra me fazer. E aqui eu vou fazer também a minha curva do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Então, nesse mesmo lugarzinho eu entro, laço meu fio, trago aqui pra cima, faço o meu segundo ponto, mas eu preciso fazer o meu terceiro, tá? E o que que eu vou fazer aqui? Em cima dessa correntinha, eu vou fazer o meu terceiro ponto bem aqui no meio, ó. Laço, trago aqui pra cima, bem em cima da correntinha mesmo. E faço o meu último pontinho, tá? E agora eu vou pegar os meus marcadores e colocar em cima dos 3 pontinhos aqui, ó. Não dos 3, mas do primeiro e do último, porque isso vai me ajudar a visualizar e mostrar bem certinho pra vocês aqui, e pra vocês também não se perderem, tá? Porque é bem fácil se perder aqui em base oval nessa parte aqui dos aumentos. Então, ó, fiz aqui o último, 1, 2, 3, e o primeiro, tá? Então, a gente sempre vai deixar marcadinho aqui pra facilitar. Antes de eu fazer o fechamento ali, marcar esse aqui, e eu já vou marcar esse daqui depois que eu fizer o fechamento, tá? Como que vai ser o fechamento aqui dessa primeira carreira? Vai ser um pouquinho diferente das próximas, tá bom? Porque como eu tinha minha correntinha, esse meu primeiro ponto já tem uma alcinha aqui em cima. Então, o fechamento eu vou fazer no último ponto que eu trabalhei. Vem aqui com a agulha de trás pra frente, ó. Bem aqui em cima, pesco essa alcinha e trago aqui pra trás. Ficando assim. Outra coisa que pode interferir muito aqui no fechamento é fazer, na estrutura da base, perdão, é fazer esse fechamento muito apertado. Se você puxar muito aqui, ó, vai apertar muito essa parte aqui do fechamento. Então, você tem que deixar essa alcinha mais ou menos na mesma distância dessas outras, tá vendo? Então, deixa bem parecido com as outras alças.
Vou vir aqui no meu primeiro ponto. Vou entrar no meio dele. Não vai ficar bem ponto baixo centrado, porque eu não finalizei esse ponto. Coloco a alcinha na agulha. E puxo aqui o fio do rolo pra ajustar. Lembrando de deixar a distância bem parecida com as outras. Laço, trago aqui pra cima. E faço o meu primeiro pontinho aqui. E vou marcar o último ponto aqui da curva, ó. E ficamos assim. Então, aqui a gente tem a nossa base separada da seguinte forma. 3 pontos na primeira curva, 3 pontos na segunda curva, 10 pontos nessa parte reta e 10 pontos nessa parte reta aqui. Então, pessoal, vamos lá, então, agora, como eu falei pra vocês, a gente tem essa separação em blocos, tá? Aqui, agora, a gente vai começar a fazer a nossa curva. Então, na carreira anterior, a gente tinha 3 pontos em cada curva, né? Contando só essa parte aqui. E agora, eu preciso fazer 3 aumentos. Então, no mesmo lugar que eu tô, eu entro e faço mais um ponto baixo centrado, tá? Ó, outra coisa também que pode ajudar a entortar a sua base. A gente tá trabalhando em ponto baixo centrado. Esses pontos não podem ser apertados. Quanto mais apertado, mais emborca a sua base, tá certo? Ó, então, fiz aqui meu primeiro, vou vir aqui no segundo, ó, tiro o marcador. A gente tá marcando a alcinha de cima, mas a gente tá contando o ponto. Vou entrar aqui bem no centro do ponto, ó, e eu saio aqui deixando uma perninha pra cada lado, tá vendo? Laço aqui o meu fio, trago aqui pra cima, faço o primeiro, e no mesmo lugar eu faço o segundo, tá? Não fiquem preocupados que essa alcinha aqui depois a gente vai fechar ela, tá certo? E agora, pessoal, esse último pontinho desse último ponto aqui, ó, do aumento, eu marco pra saber que esse daqui faz parte da minha curva. E aqui nessa parte reta, nunca vai mudar, eu sempre vou fazer um ponto pra cada pontinho de base. Então, aqui desse lado, eu vou fazer 10 pontos baixos. Então, aqui na parte reta, nunca muda, é sempre da mesma forma. Ó. E eu sigo fazendo aqui os 10 pontinhos. Outra coisa que eu vou falar pra vocês é evitarem, eu sei que é difícil, mas evitarem fazer esse processo aqui, que geralmente é o que a gente faz. Isso também ajuda a deixar a base torta, tá? Então, a gente deixa ela o mais plana certinho aqui, bonitinho, pra ela não entortar. E eu vou caminhar dessa mesma forma até chegar ali no marcador. Então, pessoal, cheguei aqui na minha curvinha, fiz aqui os 10 pontinhos baixos centrados. E na minha curva, como falei pra vocês, a gente vai sempre seguir o mesmo processo. Que eu fiz desse lado de cá, eu também faço desse lado de cá. Então, aqui eu tenho que fazer 3 aumentos. Aqui, olha, pra vocês verem, na curva, o ponto acaba ficando mais apertadinho. Mas eu também tenho que fazer ponto baixo centrado. Vou fazer aqui o primeiro ponto, ó. Faço aqui o primeiro, laço. Fecho o ponto bonitinho e marco esse primeiro pontinho aqui, tá? Ó. Marquei ele aqui. E no mesmo lugar eu faço o meu segundo. Então, toda vez que eu falar pra vocês que o aumento são 2 pontos no mesmo lugar, venho no segundo ponto e faço o meu segundo aumento. E aqui no meu último ponto que está marcado, eu venho e faço o meu terceiro aumento. E o último ponto eu venho e coloco o meu marcador também. E aqui sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base até chegar ali no meu marcador, porque eu preciso completar essa segunda curva fazendo o meu último aumento. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, fiz os 10 pontos baixos e cheguei aqui no meu último ponto. E aqui eu sei que eu tenho que completar a minha curva fazendo o meu último aumento, tá? Então, aqui no mesmo lugar, a gente faz 2 pontos juntos, ó. E tem que ser ponto baixo centrado.
Pra dar bem certinho. Então, entra aqui, laço, trago pra cima, faço o primeiro. E o segundo no mesmo lugarzinho aqui, tá certo? Outra coisa que eu vou fazer também nesse trabalho, meus amores, aqui, é mostrar pra vocês quantos pontos que a gente teve em cada carreira. Na minha primeira carreira, eu acabei esquecendo de falar pra vocês, a gente ficou com 26 pontos, tá? E agora, nessa daqui, a gente fechou com 32 pontos. Então, conforme vai passando as carreiras, a gente sempre vai aumentando de 6 em 6 pontos, tá? Então, vamos lá pro nosso fechamento. Deixa eu só marcar aqui esse primeiro pontinho da minha curva, tá? Olha, pra vocês verem como que vai ficando. Solta a minha laçada, vem aqui nas duas alcinhas de cima, laço, ó, passo aqui por trás, laço essa minha alcinha, trago aqui pra trás. Lembrando de deixar a mesma distância aqui dessa alça com as outras. Agora, a partir de agora, a gente vai pegar no primeiro ponto, ó. Vem aqui no meu primeiro pontinho, ponto baixo centrado. Coloco a laçada na agulha e puxo aqui, ó, ajusto bem. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente, ó. E faço uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo, tá? Outra dica aqui bem importante pra vocês, pra sempre manter aqui essa base o mais retinha possível, é o que aqui, ó. A gente sempre vai olhar os pontos. Vou pegar uma agulha menor aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. Vocês conseguem ver aqui, ó, o ponto que tá marcado, a gente tá marcando essa alcinha, mas eu tô contando o ponto. Ele está assim, ó, com o ponto do outro lado, tá vendo? Ele não está reto. Então, o que que eu faço aqui? Eu venho ajeitando aqui, ó, pra esses pontos ficarem um de frente pro outro, ó. Olha pra vocês verem, tá vendo que agora ele ficou mais retinho? Então, em toda a carreira eu vou fazer esse mesmo processo pra me ajudar, tá? Vamos lá pra nossa próxima carreirinha. Agora, pessoal, a sequência aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer a sequência aqui agora de um ponto sozinho e um aumento, tá? Então, aqui nesse primeiro eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, eu faço um aumento. No próximo, eu faço um ponto sozinho. E aqui onde tá o meu marcador, eu vou fazer o meu aumento, tá? Olha pra vocês verem. E agora eu coloco o meu marcador nesse último pontinho aqui. E agora eu vou repetir aqui um ponto para cada pontinho de base nessa parte reta. Cheguei aqui no finalzinho, fiz toda a sequência do mesmo jeito que mostrei pra vocês, tá? Olha pra vocês verem como minha base fica, ó. Ela não fica totalmente retinha, porque não, gente, a gente fez um trabalho aqui nessa parte inicial que muda a estrutura das correntes, tá? Então, por isso que eu deixo sempre esse fiozinho sobrando, pra gente fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui, que vai estabilizar a sua base, tá? Então, não leve em consideração agora ainda, tá bom? A não ser que esteja muito retorcida a ponto de estar, tipo, assim. Daí tem que dar uma olhadinha porque tem algum problema aí na sua base, tá? Mas se você é iniciante, não desista, tá? Insista, porque eu tô dando as dicas que dão certo aqui pra minha base. Mas você também pode aí, conforme você for praticando, você achar novas dicas que vão fazer a diferença aí no seu trabalho, tá? Então, tirei aqui meu marcador. E uma dica aqui pra vocês não errarem sempre na base oval, para vocês acertarem sempre na base oval, perdão, é sempre iniciar aqui do mesmo jeito que a gente finalizou. O último ponto daqui da minha curva, eu fiz, a última sequência foi um aumento. Então, aqui eu já inicio com um aumento. Então, aqui o primeiro ponto, eu já venho e coloco o meu marcador. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. E agora eu faço a sequência. Um ponto sozinho, um aumento, ó. Um ponto sozinho, no próximo, um aumento. E a gente vai repetindo esse processo aqui. E quando a gente chegar ali no nosso outro marcador, vocês vão reparar que a gente vai ficar com uma sequência oposta. Então, se aqui eu inicio com um aumento, aqui a gente finaliza com um ponto sozinho, tá?
Se você chegou no final da sua curva e dos dois lados está com aumento, volta, porque tem alguma coisa errada, porque não pode, tá? Então, a gente sempre vai terminar o oposto. Então, olha aqui pra vocês verem, fiz a sequência certinha, e aqui eu vou fazer somente um ponto sozinho. Tá vendo, ó? Pra vocês verem. E já venho e coloco o meu marcador aqui. E agora, vamos repetir aqui os 10 pontos baixos aqui nessa parte reta. Cheguei aqui no meu marcador novamente, e como falei pra vocês, do mesmo jeito que eu finalizo, eu inicio. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, no mesmo lugarzinho, aqui que a gente tava com o marcador, tá? Coloco o marcador aqui, e agora eu só vou fazer o meu último aumento pra completar aqui a sequência. Entro aqui, laço, faço um, e agora 2 pontos no mesmo lugar. Tá vendo como ficou bem certinho aqui a sequência? Não ficou nada errado. E aqui na minha volta, na minha terceira carreira, eu fiquei com um total de 38 pontos. Passo aqui a minha agulha por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto, laço, trago aqui pra trás. Vou vir no meu primeiro ponto, entro aqui no meio, laço, coloco a laçada na agulha, perdão, ajusto aqui, tomando cuidado pra não ajustar demais, ó, sempre deixa a mesma distância. Agora, eu venho aqui, laço o fio do rolo e giro trazendo pra frente, ó. Dessa forma, fica mais fácil pra vocês trazerem esse fio pra frente e também não fica muito repuxando. Faço uma correntinha pra fazer a vez do meu ponto baixo. E venho aqui olhando mais uma vez aquele mesmo processo, ó. O primeiro ponto tá aqui, o outro está aqui, ó. Aí eu venho e faço o quê, ó? Olha pra vocês verem como ela está agora, ó. Deixar bem certinho pra vocês verem como que é esse processo da base, tá? E eu venho ajustando aqui, ó. Só de ajustar, olha pra vocês verem como ela já fica mais certinha. Por que que eu faço esse ajuste aqui? Esse ajuste acaba colocando os pontos nos lugares deles, tá? Então, a gente coloca no lugar. E quando, olha pra vocês verem aqui, ó. Quando você faz daí a carreira de ponto baixo centrado, ela vai ficar bem retinha, tá? Então, agora vamos pra nossa última carreira aqui no meu trabalho, tá? Eu vou fazer essa última carreira. Caso você queira aumentar, eu vou explicar pra vocês mais à frente. E aqui eu já vou explicar uma regrinha que a gente vai ter que utilizar em todas as outras carreiras. Então, vamos lá, pessoal. Aqui agora, como que vai ser a minha sequência? Eu vou fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento, diferente da carreira anterior, que foi um ponto sozinho e um aumento, tá? E, gente, eu fico boba, olha, uma simples dica como que a base já fica. Vocês viram como que tava, né? Então, como que eu vou fazer aqui? Pra minha curva ficar bem redondinha, eu não posso fazer aumento sobre aumento. Então, eu vou utilizar aqui o ponto que tava sozinho pra fazer aumento. E os pontos que são aumento, a gente faz ponto sozinho. Então, aqui na minha chegada, eu já vou fazer um aumento, ó. Então, aqui nesse mesmo pontinho, eu já venho e faço um aumento. Nos dois próximos, a gente faz 2 pontos sozinhos. No próximo, um aumento. Lembrando que é sempre ponto baixo centrado, sempre deixando bem soltinho. Você não tá conseguindo fazer o ponto com essa facilidade aqui, ó, de puxar o ponto e ele sair bonitinho, a agulha ou ela tá pequena, ou você tá apertando muito ponto. Então, se você estiver apertando muito, pega uma agulha maior, tá? Ou se você tá fazendo o ponto e as alcinhas de cima aqui estão ficando muito abertas, e isso faz, inclusive, ficar com os buracos, que eu vi alguns comentários falando nas carreiras de subida, troca por uma agulha menor, tá? Então, aqui, no meu último ponto que tá marcado, eu faço um ponto sozinho também, tá? E coloco aqui o meu marcador nesse último pontinho. E aqui na parte reta, a gente já sabe que a gente vai fazer um ponto para cada pontinho de base. Então, pessoal, cheguei aqui no meu marcador e do mesmo jeito que a gente finaliza, a gente inicia. Então, aqui eu entro, tiro o marcador, o primeiro pontinho eu faço um ponto sozinho, né? Já marco. No próximo também um ponto sozinho. E sigo aqui com a minha sequência, 2 pontos sozinhos, um aumento. 2 pontos sozinhos,
E aqui, um aumento. 2 pontos sozinhos. Opa. E no último pontinho que está marcado, a gente faz um aumento. Ó. E aqui eu vou marcar para mostrar para vocês depois, caso vocês queiram aumentar aqui as carreiras, tá? Pra deixar um pouquinho mais larga a sua base. E aqui a gente segue fazendo um ponto para cada pontinho de base. Opa, perdão, gente. Nessa parte reta aqui, ó. Cheguei aqui no meu marcador novamente, do mesmo jeito que a gente finaliza, a gente inicia aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer um aumento agora. Ó. E coloco meu marcador no meu primeiro ponto, e agora a gente vai finalizar com os 2 pontos sozinhos aqui, tá? E aqui nessa última carreira eu fiquei com um total de 44 pontos, tá certo? E aqui vamos fazer o nosso fechamento. Na verdade, eu não vou fazer meu fechamento ainda e eu provavelmente vou modificar aqui. Se sobrar o fio dessa parte central, eu já vou explicar pra vocês o porquê. Vou só soltar essa alcinha aqui. E vamos lá, ó, pra nossa mágica da base aqui pra vocês verem novamente, ó, como minha base está, ó. Sem filtro, sem corte, sem nada pra vocês verem, ó. Quando eu faço essa carreira, como que ela fica. Por quê? Porque os pontos estão desalinhados, ó. O meu último ponto é esse daqui. E meu outro ponto está aqui, ó. Tá tortinho. Então, eu venho ajustando para deixar esses pontos retos, um de frente pro outro, ó. Olha pra vocês verem como já modifica aqui. Tá vendo? Ó. Como eu ainda não fiz o fechamento, ela não ficou tão certinho, mas olha pra vocês verem como já modificou totalmente aqui a estrutura dessa base, tá? Eu vou fazer aqui agora, depois de ter acertado essa parte do meio, tá? Depois que eu acerto bem acertadinho aqui, que a gente faz a parte dos pontos baixíssimos aqui nessa parte do meio, tá? Então, isso eu quero mostrar pra vocês também. E caso você queira aumentar a sua base, você vai continuar a sequência aqui, ó. A gente fez 2 pontos sozinhos e um aumento, na próxima vai ser 3 pontos sozinhos e um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento e assim por diante. A única coisa que eu não posso fazer é aumento sobre aumento. Lembrando que na parte aqui reta, a gente mantém a mesma quantidade de pontos, que são 10 pontos, tá certo? Vou tirar as medidas aqui pra vocês verem mais ou menos quantos centímetros ficamos, tá? Daqui a pouco, a hora que eu finalizar a base, eu mostro pra vocês bem certinho como que ela vai ficar, ó. Aqui nessa parte de cima até a parte de baixo, a minha base ficou aqui mais ou menos com 19 centímetros de comprimento por 8,5 centímetros de largura, quase 9 centímetros, tá? Provavelmente ela vai soltar um pouquinho na hora que eu fazer a minha carreira aqui de pontos baixíssimos, tá? Então, vamos lá pra nossa carreira de ponto baixíssimo aqui nessa parte do meio. Eu olho bem certinho pra ver se essas carreiras estão bem alinhadinhas, como mencionei com vocês, dos dois lados, tá? Vamos olhar sempre dos dois lados aqui, ó. Então, tá aqui, ó, tá vendo que ele tá bem retinho, não tá torto? Então, a gente ajeitou bem bonitinho. Agora sim, eu posso fazer essa carreira de ponto baixíssimo. E também, essa carreira de ponto baixíssimo não pode ser apertada, tá? Vou entrar aqui no primeiro buraquinho que a gente fez, ó. Entro aqui dentro, laço, trago esse fio aqui pra cima. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra cada buraquinho, ó. Venho no próximo buraquinho, laço esse meu fio, um ponto baixíssimo, bem soltinho. No próximo buraquinho, laço, trago pra cima, mais um ponto baixíssimo. No próximo, laço, mais um ponto baixíssimo. No próximo, laço, mais um ponto baixíssimo, ó. Deixando bem bonitinho. No próximo, laço, um ponto baixíssimo. Sempre bem soltinho aqui, ó. Por isso que eu não posso deixar pouco fio, tá? E como falei pra vocês, se der o meu fio, eu vou fazer um fechamento de carreira bem visível ali e mostrar pra vocês. Ó, ponto baixíssimo. E aqui o meu último. No fim, não vai dar, gente. Então, vou entrar aqui nesse último buraquinho, laço,
e faço o meu último ponto baixíssimo aqui, ó. E puxo todo esse fiozinho aqui pra cima. Eu acho que dá, vamos tentar aqui pra ver, tá? Então, ficou assim a parte da minha base, ó. Tá vendo como ela ficou bem bonita? E a gente também vai colocar aqui as nossas bailarinas pra ela ficar bem certinho, tá? Então, aqui agora, o que que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu só acertar aqui esse pontinho que tá me incomodando. Então, pessoal, acertei aqui o pontinho que tava me incomodando, que eu queria que ele ficasse bem certinho, pra ficar com o acabamento bem bonito. Agora, eu vou desmarcar aqui, tá? Porque agora eu não vou precisar mais desses marcadores. Lembrando que se você for fazer mais carreiras, você vai aumentar um pouco mais na largura do que no comprimento. Se você quiser uma base mais comprida, você tem que iniciar com mais correntes, tá? Então, aqui eu vou puxar toda essa alcinha pra fora, mas eu vou trazer ela aqui pra baixo, ó. Eu tenho que trazer aqui pra baixo. Se vocês quiserem trazer pelo mesmo buraquinho, pode trazer, tá? Ó. É só pra finalizar aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês a premissa, caso você esteja com mais fio aí do que eu, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pontinha de fio e vou puxar ela aqui pra cima, ó. Segura aqui esse mesmo o primeiro pontinho ali pra não repuxar, tá? Trago tudo aqui pra cima, ó. Se eu tivesse deixado um pouquinho mais, seria mais tranquilo, porque, ó, ficou só uma pontinha. Eu preciso, querendo ou não, de um pouco mais, tá? Então, vamos lá. Pra você que deixou mais fio e você quer um acabamento invisível, que é o que eu gosto de fazer, mas não deu por hoje, por conta desse fio, o que que você vai fazer aqui, ó? Você vai finalizar esse fio, esse ponto com essa pontinha aqui, tá? Vamos ver se vai dar. Vou entrar aqui no meu último ponto, lastrar aqui pra cima com o fio do rolo, mas não finalizo com ele. Eu vou laçar esse fio que sobrou, ó. Laço e trago pra cá, ó. Tá? É só pra vocês terem uma ideia, porque o meu não vai dar mesmo, não. E aqui vocês vão fazer um fechamento invisível. Vocês vão vir aqui de trás pra frente, coloca a laçada na agulha, traz aqui pra trás. E depois vocês vão voltar aqui, ó. Aqui por dentro, ó. Bem aqui por dentro, pra fazer essa última alcinha aqui, tá? E depois vocês começariam da forma tradicional. Só que como o meu não dá, eu vou fazer da forma que a gente geralmente faz, tá? Então, faço aqui o meu último ponto. Aqui. Olha, pra vocês verem como que tá a minha base, tá? Ó, sempre mostrando pra vocês aqui. Como a gente trabalha ponto baixo centrado aqui, conforme você vai mexendo com ela, ela vai entortar, tá? Porque, querendo ou não, a gente entra dentro dos pontos. Se fosse o ponto baixo normal que a gente pega aqui nas alcinhas, não aconteceria isso. Mas como eu faço ponto baixo centrado, já tá propício pra acontecer isso com a sua base, tá? Mas como eu falei pra vocês, é só não desistir. Então, vamos lá. Solta a minha laçada, vem aqui com a agulha de trás pra frente. Eu só vou fazer o fechamento pra gente poder colocar as bailarinas aqui. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Agora, eu vou separar essa alcinha, porque eu vou fazer um detalhe aqui na nossa base, tá? Só que antes de separar essa alcinha, eu vou pegar esse nozinho aqui, ó. A gente vai trabalhar em duas alcinhas. A alcinha de trás e esse nozinho aqui do ponto baixo, tá? Então, essa alça aqui da frente, ó. Essa daqui vai ficar livre sempre. E aqui eu tô fazendo o fechamento. Coloco a laçada na agulha e ajusto. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente e faço uma corrente pra fazer a vez do meu ponto baixo. E aqui agora a sequência como que vai ser? A alcinha de trás e o nozinho. Tá? Só que eu acabei esquecendo também de outro detalhe, gente, que eu tô fazendo ponto baixo, mas não é ponto baixo torcido, tá? Vamos pôr a bailarina primeiro, antes que eu esqueça. Então, vamos lá. Pra vocês verem como que ficou a nossa base, ó, ela não fica totalmente retinha, né? E é assim mesmo, gente, faz parte, porque querendo ou não, esse fio, ele é um fio mais elástico, né? Ó, eu vou entrar bem na união daqui da onde a gente fez a nossa primeira curva. Venho aqui com a ajuda de um alicate, eu tenho um alicatinho aqui
sem ponta, né? E eu vou abrir aqui essas perninhas, ó. Ó, pra cá e pra cá. Só pra deixar um detalhezinho na minha base aqui, tá? Então, fiz desse lado e do outro lado eu também vou fazer a mesma coisa, pra vocês verem como fica bem bonitinho. Dos dois ladinhos aqui. Ó, coloco aqui bem nessa parte central também. E fazemos o mesmo processo, ó. Quer trazer pra fora, traz pra fora. Se você quiser puxar pra dentro, também dá, tá? O jeito que você preferir aí. Inclusive, pessoal, eu vou ver se eu acho, porque eu tava... O dia que eu fui comprar, porque eu comprei também na Shopee, como eu falei pra vocês, esse pezinho aqui, eu não consegui achar, na verdade eu achei, só que não tinha no dourado. É um pezinho bailarina que já vem com a trava, então fica mais seguro, tá? Então, ó, nossa base já está finalizada. Então, aqui agora vamos pra nossa trama, que a gente já vai começar desde o primeiro, nossa primeira carreira. Separa a alcinha aqui do mesmo jeito, passo aqui no nozinho, coloca a laçada na agulha, ajusto, puxa esse fio aqui pra frente. E aqui agora a gente vai começar o nosso ponto baixo torcido. O primeiro é super fácil. Eu laço 360 graus e fecho aqui, ó. Esse é meu primeiro. E agora a gente vai começar o processo a partir do segundo. Lembrando que essa alcinha fica livre, eu pego essa alça aqui de trás e o nozinho pra ficar bem firme. Laço, trago aqui pra cima, tá? E agora vamos pro processo que vocês estavam tendo dificuldade, principalmente por conta dessa alça aqui, ó. Nem é na parte de torcer o fio, nessa alça aqui. Por quê? Quando vocês forem fazer essa parte da torção, vocês têm que também se atentar que essa alça, ela não pode ficar solta. Se você fizer o ponto baixo torcido aqui, deixando essa alça solta, ó, olha o espaço que fica. E quando você for subir os pontos, vai ficar com esse espaço bem grande. Então, eu preciso sempre deixar essa alcinha aqui bem justinha na agulha, ó. Sempre essa bem justinha na agulha. Entro no espaço que eu preciso, lá trago meu fio, trago aqui pra cima. Vou puxar a minha agulha aqui, ó, pra pontinha. Seguro essa alcinha e eu giro a minha agulha, ó. Eu giro mais a agulha do que o fio. Girei a agulha, laço e fecho. Fiz o meu ponto baixo torcido. Vendo o próximo espaço, entro aqui, laço, trago aqui pra cima, ó, alcinha bem justinha. Corro a agulha aqui, ó, trazendo o fio pra ponta. Seguro essa alcinha, eu vou girar aqui a minha agulha, ó. Laço e fecho, ponto baixo torcido. No próximo espaço, a mesma coisa. Laço, trago aqui pra cima, corro aqui, trazendo a agulha bem na pontinha aqui, ó, e o fio também, pra encaixar aqui, seguro essa alça e eu giro a minha agulha. Laço e fecho aqui. De novo, entra aqui no espacinho, laço, trago aqui pra cima, seguro, corro, giro a agulha e fecho. O ideal é sempre deixar bem junto as alcinhas, para elas irem se fechando bem próximas, tá? Porque se eu faço esse processo aqui e fecho assim, ó, também abre um espaço. Então, a gente sempre tem que aproximar essas alcinhas aqui, ó. Laço, trago pra cá, corro, fecho. Ou você traz essa alça pra cá, ou você traz tudo junto aqui, ó, uma pertinho da outra. Laço e fecho. Ponto baixo torcido. Certo? Então, eu vou fazer esse processo aqui, ó, por toda a minha carreirinha. Que é sempre do mesmo jeito, ó. E vai ficando esse detalhezinho aqui na minha base. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo meus pontos, tá? E como falei pra vocês, a gente sempre vai manter a mesma quantidade de pontos.
que no nosso caso aqui é 44 pontos. Caso a sua base tenha ficado com mais pontos ou menos pontos, tem que seguir esse mesmo padrão, tá? Então, vamos lá pro nosso fechamento aqui, olha, pra vocês verem como minha base se comporta. E a gente sempre vem ajeitando aqui, ó. Eu até dobrei, gente, as perninhas pra dentro da bailarina pra ficar melhor, tá? Então, ó, a gente sempre ajeita pra ficar bem certinho, bonitinho. E isso também ajuda a manter a nossa base bem certinha. Solta a minha laçada, vem aqui com a agulha de trás pra frente nessas duas alcinhas do meu primeiro ponto. Laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Ajusto aqui bem, e aqui o processo também de fechamento é o mesmo da parte de baixo. Sempre vamos deixar essa alcinha com a mesma distância das outras, tá? Pra ficar com o fechamento bem bonito. Aqui a gente vai começar, perdão, a trabalhar nessas alcinhas de cima, tá? Caso você queira fazer ponto baixo centrado nesse ponto, pode fazer, só que demora um pouquinho mais pra subir, como a gente tem pouco fio, eu quero fazer essa aula com somente um rolinho do fio de 25, eu vou fazer na alcinha de cima. Coloco a laçada na agulha, ajusto, lembrando aqui que a gente vai deixar a mesma distância, tá? Pra ficar bem bonito. Laço esse fio aqui pra frente e vamos iniciar o nosso ponto baixo torcido. Giro 360 e fecho o meu primeiro pontinho. E agora vamos fazer esses pontos pegando as duas alcinhas. Passo por baixo das duas alcinhas, laço, trago aqui pra frente, escorrego essa agulha aqui, trazendo o gancho pra ponta, seguro embaixo, eu giro aqui a minha agulha, ó. Girei a agulha, deixo sempre próximo essas duas alcinhas e fecho. Venho na próxima, ó. Sempre antes de vocês entrarem aqui, dá uma ajustadinha nessa alcinha de cima. Entra aqui no próximo, laço, trago pra cima, escorrego a agulha, seguro, giro a minha agulha e fecho aqui, tá? Então, esse processo, pessoal, é super tranquilinho, ó. Do mesmo jeitinho eu vou fazendo, tá? Olha pra vocês verem. Eu vou fazendo com o mesmo jeito, com o mesmo padrão de pontos. Vou dar toda a volta aqui pra mim mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento pra não ter dúvida. Finalizei aqui a minha carreira, pessoal. Já quero mostrar pra vocês que é normal ter umas leves aberturinhas aqui, tá? Porque, querendo ou não, o nosso ponto baixo, ele preenche esses espaços. Quando a gente faz o ponto baixo torcido, a gente deixa ele mais fininho, então pode ter essas aberturinhas aqui sim, tá? Mas nada extraordinário. Se tiver muito, dá uma olhada nessas diquinhas que eu dei pra vocês aí no decorrer das carreiras. Então, vamos lá mais uma vez pro nosso fechamento, que eu já fechei minha carreira aqui com 44 pontos. Solta a minha laçada, vem aqui nessas duas alcinhas de cima com a agulha de trás pra frente. Laço esse meu fio e trago aqui pra trás, ó. Ajusto bem, trago aqui próximo, né, e deixo a mesma distância das outras alcinhas. Passo aqui por baixo dessas duas alcinhas, laço meu fio, trago aqui pra trás e ajusto aqui puxando o fio do rolo. Laço meu fio, trago aqui pra frente. Toma cuidado, ó, pra não ficar muito, ó, tá vendo que ficou maior do que as outras? Isso também forma buraco, tá? Então, a gente tem que deixar bem fechadinho e na mesma distância das outras, pra não ficar diferente. Então, aqui ficou melhor. Laço o fio, trago aqui pra frente. Esse primeiro é mais fácil, é só girar de 360. E fecho. Venho no próximo, pegando as duas alcinhas, laço meu fio, trago aqui pra cima, seguro a alcinha, escorrego a agulha aqui pra ponta e eu giro aqui a minha agulha, ó. Sempre deixando essa alcinha paradinha e fecho. Dou uma ajustadinha, tá? Uma leve ajustada. Venho no próximo, laço, trago aqui pra cima, escorrego a minha agulha pra ponta, giro 360, fico aqui com as duas alcinhas na agulha e fecho o meu ponto baixo torcido, tá? E a gente vai seguir esse processo, pessoal, até a gente ter um tamanho aqui bacana, tá? Então, essa aqui vai ser a parte que a gente vai deixar menorzinha, que tem que ser a parte que a gente vai utilizar pra colocar as coisas dentro da bolsa. E olha aqui pra vocês verem, ó, a gente vai sempre ajeitando as carreiras pra ficar bem certinho. E olha pra vocês verem, a base fica dessa forma. Conforme a gente for subindo as carreiras, ela vai dando mais uma sentadinha, tá? Porque agora a gente tá trabalhando em cima dela, então ela nem sabe muito bem pra onde vai, tá certo? Então, vou continuar aqui a subida e já venho mostrar pra vocês, porque a parte aqui das orelhinhas, como eu chamo, eu achei uma nova forma de utilizar sem cortar o fio.
Então, pessoal, já subi aqui algumas carreiras, tá? E eu fiz mais carreiras do que eu fiz na aula na aula passada, pessoal, porque olha o tanto de fio que tem ainda, tá? Então, se eu quisesse ter feito mais uma carreira aqui na base, também daria sossegadinho e ficaria ótimo. Mas como eu só fiz uma carreira, eu resolvi subir um pouquinho mais aqui na altura. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 carreiras. Na aula passada, a gente fez... Na aula passada eu fiz um total de 10 carreiras, tá? Em compensação, as 10 carreiras ficaram com 12 centímetros e aqui essas 12 ficaram com 13, tá? E até por isso que diminuiu um pouquinho na base ali, 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de largura. Caso você queira subir um pouquinho mais também dá, mas aqui pra mim já está o suficiente, certo? Então agora a gente vai cortar esse fio e fazer o arremate, porque agora a gente vai fazer a parte das orelhinhas, tá? Das laterais. E aqui também eu vou fazer de um jeito diferente, porque vocês tiveram muita dificuldade na parte de cima, nessas orelhinhas, também na parte do arremate. Então, nessa aula de hoje não vamos ter arremates, tá certo? Então, ó, levo lá de trás pra frente. Agora eu passo aqui por baixo desse nozinho e depois venho aqui pra cima e trago aqui pra baixo. A gente vai esconder aqui essas pontinhas e alguns espaços. Então, daí aqui eu vou cortar e vou dar um pinguinho de cola e está finalizada essa parte, tá? Agora, antes da gente fazer a lateral, a gente precisa dividir aqui o espaço que a gente vai fazer essa lateralzinha, tá? Vou pegar aqui marcadores pra me ajudar, pra facilitar e eu conseguir enxergar bem certinho, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar a minha bolsa em cima da mesa e vou dar uma pressionadinha pra gente dividir essa bolsa no meio. E quando eu dobrar aqui, a base tem que ficar essa parte bem encostadinha na mesa, que isso me ajuda a fazer essa divisão. E quando eu dobro, sempre tem um pontinho que fica aqui dobrado mais retinho, e esses pra cá e esses pra cá, tá? Depois desse pontinho, eu vou contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E no 7º eu venho e coloco um marcador. E depois a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E coloco aqui um marcador. Desse lado de cá, a mesma coisa. O pontinho dobrado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Como esses pontos aqui, ó, como essa parte nossa aqui fica menorzinho, né? Vocês podem deixar maior aqui essa parte, caso vocês queiram, ou menor, tá? Só que essa parte aqui a gente não fecha, ela vai ficar aberta, ela só vai ficar com uma lateral aqui, então não vai prejudicar em nada a abertura da sua bolsa. E a única coisa que eu preciso aqui é deixar a mesma quantidade de pontos. Então, aqui fiquei aqui entre um marcador e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontinhos. E aqui nessa parte da lateral, ficamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos desse lado. E aqui também tem que ter os 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontinhos, tá? Então, vai ficar assim, dessa forma aqui, ok? Então, vamos lá. Uma das dúvidas que vocês tinham bastante na parte dessa orelhinha é sempre sobre a questão da dificuldade de fazer do outro lado. Pessoal, é a mesma coisa, é a mesma sequência, vocês só vão virar o trabalho de vocês, tá? Então, não tem tanta dificuldade. Eu vou mostrar pra vocês aqui bem certinho, ó. Essa é a parte da frente, aqui tá a parte do vinco, tá vendo? Então, eu tenho que fazer proporcional à forma que eu trabalho. Se eu trabalho daqui pra cá, eu vou iniciar aqui, né? Eu já trabalho dessa forma naturalmente. Desse lado, eu vou fazer aqui. A única diferença é que quando eu for trabalhar desse lado,
Não tem como eu começar aqui, eu vou precisar vir desse lado de cá. E não tem problema nenhum, tá? Porque o fechamento fica bem visível. E aqui, como eu falei pra vocês, a gente sempre trabalha na alcinha de cima, tá bom? Aqui nessa primeira carreira, a gente vai fazer uma carreira neutra, sem diminuições, que na verdade não vai ser bem diminuições e vocês vão ver rapidinho. Então vamos lá, pessoal, fazer aqui a nossa lateralzinha. Como eu falei pra vocês, a gente vai ser mais tranquilo, né? Porque vocês têm bastante dúvida aqui. E aqui a gente já vai iniciar também de uma forma diferente, tá? Como a gente tá trabalhando nas alcinhas de cima, a gente iniciando da forma tradicional aqui, como a gente faz fechamento, a gente no final acaba fazendo a alcinha do primeiro ponto. Mas aqui, nesse caso, se eu fizer, mesmo eu fazendo os 15 pontos aqui, eu não vou ter as 15 alcinhas. Por que que eu tô falando isso pra você? Porque aqui a gente tá trabalhando nas alcinhas, a gente não tá trabalhando nos pontos. Então, o meu primeiro ponto eu já tenho que formar uma alcinha, tá? Isso vai valer pra todas as carreiras. Como que vai ser, ó? Eu seguro aqui meu fio como se eu fosse fazer uma laçada inicial. Passo a minha agulha aqui por baixo, pra depois entrar aqui, ó. Eu seguro o fiozinho e entro no espaço que eu preciso. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente, ó. Tenho duas alcinhas, tá? Deixa eu tirar esse marcador aqui. E aqui vai ser o mesmo processo. Corro aqui com a minha agulha, seguro e giro a minha agulha 360, deixando essa alcinha aqui sem girar. Laço e fecho. Dessa forma, o meu primeiro ponto baixo torcido já vai ficar com essa alcinha aqui, tá vendo? E é o que eu preciso, tá? Pra ficar bem certinho. Vamos lá de novo. Vou pegar aqui o meu fio, como se eu fosse fazer uma laçada inicial, passo a agulha por baixo dele, seguro aqui a ponta pra trás e venho no espaço que eu preciso. Entro aqui, laço, trago meu fio pra frente. Corro aqui a minha agulha pra pontinha, seguro e eu giro 360 aqui, ó. Deixando essa alcinha livre, ó, se eu puxar essa pontinha, ajusta ela também. Laço e fecho, tá? Então, meu primeiro ponto baixo torcido já vai ficar com a alcinha do jeito que eu preciso, tá bom? E aqui agora eu vou fazer um ponto pra cada pontinho de base, do mesmo jeito que a gente já estava fazendo aqui, tá? Ó. Um pontinho para cada ponto de base, até chegar ali no meu marcador, que eu vou mostrar para vocês o nosso fechamento que a gente vai utilizar, sem precisar cortar o nosso fio, e vai ser bem tranquilinho, tá? Não vamos precisar fazer as diminuições tradicionais que a gente estava fazendo. Então, eu cheguei aqui, pessoal, no meu último pontinho que tá marcado, e eu venho e trabalho esse último pontinho também, né, que são 15 pontos aqui, laço e fecho. E agora vamos pro nosso fechamento, e como falei pra vocês, não vamos precisar cortar o nosso fio. Aqui, o que eu faço, ó? Eu solto bem essa alça aqui, ó, deixo ela bem longa, e eu vou pegar o meu rolinho de fio que está sobrando. E eu vou passar esse rolo por dentro dessa alcinha aqui, ó. Passei aqui, eu puxo essa alça, fazendo um nozinho. Ó. A gente faz aqui um nozinho. Dessa forma, eu travo o meu fio e eu não vou precisar cortar. Então, aqui agora, eu vou soltar o meu fio e vou trazer esse fio aqui, ó, encostando nessa lateral. Porque assim, depois na volta, eu venho trabalhando por cima desse ponto, desse fiozinho, e já vem escondendo ele, tá? Então, aqui agora, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer diminuições, tá? E no modelo anterior, eu tava fazendo uma diminuição no início e uma no final. Aqui, eu não vou precisar diminuir, entre aspas, que é aquela forma que a gente faz tradicional. Como eu estou fazendo esse processo, a única coisa que eu vou fazer vai ser pular um ponto e começar no próximo. Então, eu não vou trabalhar nesse primeiro, venho nesse daqui, tá? Então, eu tô com o meu fio aqui, só que eu tenho que fazer aquele mesmo processo de já ficar com uma alcinha na agulha, ó. Segurei aqui a outra ponta aqui, mas trouxe o fio do rolo pra cima do meu dedo pra me ajudar. Passo a laçada aqui, entro no espaço que eu preciso, laço e trago aqui pra cima. Duas alcinhas na agulha, lembrando que eu preciso dessa alcinha pra ficar bem certinho. Trago aqui pra ponta, giro 360 e fecho aqui o meu primeiro ponto baixo torcido, tá? Puxando aqui esse fiozinho, dá uma ajustadinha na alcinha aqui.
Olha pra vocês verem. E aqui agora eu sigo fazendo um ponto pra cada pontinho de base, até eu chegar ali no meu último ponto que a gente não vai trabalhar, que a gente também vai diminuir ele. E se vocês repararem, eu estou trabalhando em cima dessas alças, ó, desse fio, perdão, trabalhando as duas alcinhas e passando por baixo do fio. E dessa forma eu já venho escondendo tudinho aqui, ó. Tá? Então, eu vou caminhar até chegar aqui na minha última alcinha, não no nozinho. Esse daqui é o nó, é essa alça que eu estou falando pra vocês. Ó, pessoal, então cheguei aqui no finalzinho, tá? Na nossa carreira anterior, a gente tinha 15 pontos, e aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Diminuímos 2, tá? Então, ó, esse aqui é a última alcinha, ó, tem o meu nozinho aqui atrás. A última alcinha a gente não trabalha, a gente para por aqui, então a gente já fez a nossa diminuição. Por isso que eu falei pra vocês que não ia precisar cortar o nosso fio. Então, aqui agora a gente vai fazer o mesmo fechamento, ó. Solta a laçada aqui. Ó, então soltei aqui a laçada e agora a gente passa o rolo novamente aqui por dentro. Passei o rolo, eu venho e ajusto aqui bem. Ó, dou uma seguradinha aqui pra não deformar o ponto, sabe? E puxo aqui bem, ó. E vai ficando assim, ó. Fizemos mais uma diminuição. Eu acho que vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo depois pra mostrar pra vocês, pra ficar um acabamento bem bonito, principalmente nessa parte aqui, que geralmente incomoda bastante. Então, vamos lá. Vamos fazer o mesmo processo. Soltei aqui o fio, trago pra cá, ó. Quando eu vou fazer esse processo de trazer pra trás, tenta dar uma dobradinha nesse nozinho pra ele não ficar tão assim na frente, sabe? Não ficar aparecendo tanto. Ó, trago aqui pra trás, vem trazendo aqui pra trás, trago pra trás. E aqui o mesmo processo. Não vou trabalhar na primeira alcinha, vou trabalhar na segunda alcinha. Só que antes, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer a alcinha de cima do primeiro ponto, ó. Laço o fio, entro no espaço que eu preciso, laço, trago aqui pra frente, fiquei com duas alcinhas na agulha. Escorrego aqui e a primeira a gente torce, ó, e fecha. E agora venho caminhando com um pontinho pra cada ponto de base, pegando nas duas alcinhas, tá? Ó. Então, cheguei aqui, pessoal. Temos os nossos últimos 2 pontos, eu vou fazer aqui no meu último e diminuir um, né? Como a gente já sabe que a gente tem que fazer essa diminuição. Então, nessa carreira aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontinhos. Solto a laçada aqui bem. Vou pegar aqui o fio do meu rolo e passar por dentro. Venho aqui, seguro e ajusto também muito bem aqui, ó. Vai ficar bem bonitinho. Fiz o nozinho, puxo o fiozinho aqui pro início de novo. Vocês viram que é só repetição, né? Mas eu vou mostrar pra vocês até o final pra não ter dúvida mais. Tenho que diminuir aqui no início, então o primeiro a gente pula, vem no próximo. Seguro aqui esse fio pra cima, porque eu preciso fazer aquela primeira alcinha. Entro no espaço que eu preciso, ó, esse eu não trabalho. Laço, trago aqui pra cima, trago pra ponta, fecho aqui. E sigo fazendo um pontinho pra cada ponto de base até o finalzinho ali, tá? Do mesmo jeito. Então, pessoal, há nada o futuro aqui pra vocês, tá? O que aconteceu? Eu achei que tinha continuado gravando, em algum momento eu parei, né? Provavelmente na última carreira que eu tava explicando aqui, porque no tutorial nosso passado a gente fez 1, 2, 3, 4 carreiras, mas eu resolvi fazer mais uma, porque como aqui está mais longo, eu quis deixar essa parte também mais longa, tá? Então, como eu falei pra vocês, acabei não continuando a gravação, achei que tinha clicado, não cliquei, e depois acabei indo pra outra etapa, ainda bem que eu vi. Então, por isso que essa parte já tá concluída, ó, com 5 carreirinhas, e eu vou fazer a última aqui com vocês. Já fiz o nozinho, e é o mesmo processo, tá? Puxa aqui pro lado, segura aqui com o meu dedo pra gente fazer a nossa primeira alcinha. Passa aqui por baixo, pulo essa alcinha que a gente formou, venho na segunda, laço, trago aqui pra cima, giro 360 graus, e faço o meu primeiro pontinho. E aqui seguimos fazendo um ponto para cada pontinho de base. Tô concluindo aqui, gente, só para não ter dúvida, porque temos várias iniciantes aqui. Se
E se elas não verem a última carreira, às vezes elas ficam com dúvida, tá? Então, vamos ter paciência. Não vamos ficar comentando aí que sempre acontece, ah, nossa, que falação desnecessária. Pra você pode ser desnecessário, que já sabe crochê, mas em algum momento na sua trajetória do crochê você precisou de bastante explicação até aprender certinho, tá? Então, aqui, ó, cheguei no meu último ponto. Esse daqui a gente não faz, eu só faço até no penúltimo. Então, aqui na minha última carreira eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontinhos, tá? Aqui eu faço como se fosse um nozinho falso, puxo e já tá pronto pra fazer o arremate. Então, olha pra vocês verem, eu tenho que fazer agora a partir do sentido do meu crochê. Eu faço crochê daqui pra cá, então eu tenho que iniciar daqui pra cá o mesmo processo que eu ensinei pra vocês, tá? Do mesmo jeitinho. A primeira carreira a gente não faz nenhuma diminuição, e a partir da segunda, a gente começa a fazer uma diminuição no início e no final. Ó, laço o fio aqui primeiro, entro no meu espaço, onde está o marcador, laço, trago pra cima, giro 360 e fecho. E sigo fazendo o mesmo processo que eu mostrei pra vocês do lado de lá, tá, gente? É só repetição aqui mesmo. Eu só tô mostrando pra vocês, principalmente essa parte aqui, porque você geralmente se confunde como que vocês vão iniciar a segunda parte da orelhinha, tá, gente? Eu falo orelhinha porque parece duas orelhinhas de gato, ó, pra vocês verem. Então, por isso que eu falo orelhinha, tá certo? Então, caso você tenha alguma dúvida, é só você voltar na mesma parte que eu explico esse lado e reproduzir do mesmo jeito esse lado de cá, tá bom? Quando eu finalizar, eu venho aqui pra gente fazer a nossa carreira de ponto baixíssimo e fazer a nossa alça, aplicar o botãozinho imantado pra gente finalizar rapidinho essa bolsa, gente, que ela é super rápida de fazer. Então, as duas laterais ficaram com 5 carreiras cada uma, tá? E como mencionei com vocês, provavelmente essa parte acabou cortando, como é que a gente faz em sentidos diferentes, né? A gente acaba começando essa parte de cá pra cá e essa a gente já começa começando daqui pra cá, fica com esse degrauzinho aqui. Então, como a gente tá com bastante fio, gente, ó, eu tenho tudo isso aqui de fio só pra fazer o tassel e a alça, então tá sobrando bastante fio. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui pra ficar com um acabamento bem bonito, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na parte de trás e eu vou pegar, ó, nas duas alcinhas, bem nessa partinha aqui mesmo, tá? Nessa daqui. Depois a gente vai arrematar todas essas pontinhas que estão sobrando. Tensiono bem meu fio, venho aqui, laço esse meu fio, trago pra frente. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho de base aqui nessa parte, tá? Porque o mais importante vai ser a visualização das carreiras, que a gente vai fazer um ponto baixíssimo para cada carreirinha aqui também, tá? Então, ó, venho fazendo um ponto para cada pontinho de base. Aqui. E agora eu já cheguei na parte da minha carreira, ó, na primeira carreirinha aqui. Como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou entrar dentro do ponto mesmo, tá? Então, eu posso entrar aqui, ó, bem no, como se fosse um ponto baixo centrado, ó. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Fiz essa primeira carreira. Venho aqui na próxima, ó. Caso você consiga pegar essa alcinha aqui de cima, pode pegar, mas pode ser que fique muito pra cima esse ponto baixíssimo. Ó, entra aqui, laço um ponto baixíssimo, bem soltinho. Então, aqui fiz a primeira, a segunda carreira, vamos na terceira carreira. Entro aqui, ó, caso consiga pegar aquela alcinha que a gente formou primeiro, pode pegar, se não, pode pegar no meio do ponto mesmo. Como mencionei, o importante aqui é um ponto para cada pontinho de base, tá? Para cada carreira de base, perdão. Ó, então aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. E aqui chegamos aqui na nossa quinta carreirinha. Ó, peguei aqui a alcinha de cima. E quando eu chegar aqui em cima, pessoal, o que que a gente vai fazer? Bem na curvinha aqui, eu venho e faço uma corrente, tá? Sempre faço uma correntinha pra ela ficar como se fosse um biquinho, vou mostrar pra vocês. E a partir depois da corrente, eu venho pegando as alcinhas. Eu já trabalhei nessa, né, que é do primeiro ponto, e sigo aqui fazendo um ponto pra cada pontinho de base. Ó. Cheguei aqui no último, na última alcinha, entro aqui e faço
um pontinho, né, que é na alcinha de cima, e faço uma corrente, tá? E aqui vamos descer fazendo os pontos também, certo? Ó. E aqui, como vocês podem ver, a gente não tem as alças, né? Por conta que aquelas alcinhas lá do início, principalmente esse primeiro aqui, ó. Eu venho, vou fazer um ponto pegando no meio do ponto baixo torcido, ó. Tá vendo que eu peguei bem no meio do ponto baixo torcido? Fiz aqui nessa primeira carreira, vou vir nessa carreirinha aqui, ó. Então, eu vou pegar bem no meio dele, pego duas alcinhas aqui, laço um ponto baixíssimo, ó, pra vocês verem. Vai anulando aqueles nozinhos, tá vendo? Fiz nessa, venho na próxima carreira, pego bem no meio, laço um ponto baixíssimo. De novo, venho no próximo, laço um ponto baixíssimo. Chego aqui nesse outro, aqui embaixo, ó. Laço um ponto baixíssimo. Tá vendo que eu fiz um ponto por carreirinha aqui. E agora, já vamos trabalhar aqui nas duas alcinhas. Um ponto pra cada pontinho de base. Caso vocês queiram que também fique com um vinquinho assim, ó, em vez de vocês chegarem aqui nesse pezinho e só descerem pra cá, vocês podem vir no pé do lugar que a gente fez a carreirinha do ponto, ó, bem aqui, ó. Chega aqui, eu fiz o ponto nessa carreira, eu venho, faço um ponto baixíssimo aqui embaixo, e depois eu venho pra esse lado de cá, ó. Que daí ele não vai ficar tão arredondado igual ficou antes. Lembra que ele veio um pouquinho mais pra cá, ó? Então, vamos lá de novo. Quando vocês descem direto pra cá, ele vai ficar mais arredondado. Então, vocês fazem aqui, vai de gosto, como falei pra vocês. Vocês fazem o ponto baixo aqui, o ponto baixíssimo na última carreira, desce no mesmo lugar aqui que a gente fez o ponto baixo, ó, a primeira carreira, bem aqui, faz um ponto baixíssimo e depois vem nas duas alcinhas, porque dessa forma não vai ficar tão arredondado, ó, ela vai ficar mais marcadinho aqui, ó. Ó. Então, não vai fazer uma curva muito acentuada, vai ficar mais ou menos como ele já é naturalmente, ó. Então, vai do gosto aí, como falei pra vocês. Sigo aqui fazendo os pontos baixíssimos. Aqui. Chegando aqui, eu faço do mesmo jeito como falei pra vocês. Se vocês quiserem que fique bem arredondadinho, é só já subir direto aqui na carreira. Como eu não quero que fique muito, eu venho no pé desse ponto da carreira, faço um ponto baixíssimo, pra depois subir nas carreiras, como mostrei pra vocês. A gente vem aqui nessas alcinhas que a gente já fez os pontos, ó. Que a gente fez nos pontos. Fiz aqui da primeira carreira, vem aqui nessa próxima alcinha da segunda, sempre bem soltinho. Da terceira. Da quarta. E da quinta carreirinha. Olha, pra vocês verem como vai ficando, fica bem bonito. Cheguei aqui em cima, como eu já falei pra vocês, uma corrente. E depois venho fazendo um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base aqui, ó. E repito o mesmo processo. Finalizei aqui, uma corrente, e vamos vir descendo, fazendo um ponto pra cada carreira, ó. Só que aqui, como a gente não tem as alcinhas, a gente pega no meio do ponto, ó. Laço, um ponto baixíssimo. Vou vir aqui na próxima carreira, pego bem no meio do último ponto da carreira, laço, mais um ponto baixíssimo. Venho na próxima, entro aqui,
laço um ponto baixíssimo. Venho na próxima carreira, laço um ponto baixíssimo. Na última aqui, um ponto baixíssimo também, ó. E chegando aqui nessa parte de baixo, faço um ponto baixíssimo no pé, para depois vir fazer o fechamento aqui, ó, tá? Então, aqui eu já iniciei meu ponto baixíssimo, então, a partir de agora eu já vou fazer o fechamento. Corto o meu fio. Solto a minha laçada aqui. Agulha de baixo pra cima, no meu primeiro ponto baixíssimo. Laço, trago aqui pra trás. E agora eu volto aqui, ó, pego por trás primeiro. Pegando essas duas alcinhas aqui, ó, porque eu gosto que fique bem firme, ó. Pra depois passar no meio do último ponto baixíssimo. Laço e puxo aqui pra trás. Ó. E ficou assim o fechamento. Primeiro a gente ajusta. Depois a gente fecha aqui tudo bem certinho. Ó, aqui como eu iniciei do outro jeito, dá pra mostrar pra vocês bem certinho, ó. Dá pra ver que esse daqui desce, faz uma curvinha bem fechadinha pra vir pra cá. Esse não, esse sobe mais tranquilinho. Mas como eu quero que fique desse jeito, eu vou refazer essa parte de cá pra ficar igual, tá certo? Então, aqui a nossa parte das carreiras de pontos baixíssimos, olha pra vocês verem como dá um resultado bem bonito, dá um acabamento bem bonito. Vou fazer todo o arremate, tá? Tudo bem certinho. E a gente já vem pra fazer os elementos. A nossa alça também não vai ficar tão comprida, porque essa parte já é mais alta. Então, vou fazer aqui uma alça de no máximo uns 20 centímetros. Então, vamos lá. Tensionar bem, vamos para nossa laçada inicial, que aqui a gente vai fazer a laçada inicial para fazer essa alça, tá? Então, ó, a pontinha do meu fio, eu desço aqui pelos meus 4 dedos, seguro aqui. O fio do rolo, eu trago aqui por baixo e trago aqui em cima de novo, próximo da onde tá meu dedão, e segura aqui, certo? Segura aqui, ó. Tava aqui. Agora, eu vou tirar esses 3 dedos e deixar só esses 2. Com esses 3 dedos, eu vou segurar aqui esse fio, ó. Eu seguro assim e trago esse fio aqui pra trás. Entro nessa alça, laço, trago esse fio aqui pra cima e faço uma corrente, tá? E aqui já tá feito o meu anel mágico. Vamos lá de novo pra não ter dúvida. Vou pegar a pontinha do meu fio, descer aqui pelos 4 dedos, seguro aqui com o dedão no dedo indicador, pego o fio do rolo, passo por baixo e volto aqui em cima novamente e seguro esses 2 fios juntos, tá? Essas 2 pontas. Tiro esses 3 dedos aqui e vou ficar só com os 2 segurando a alcinha. Vou pegar o fio do meu rolo, segurando com os 3 dedos aqui atrás, e agora eu entro aqui dentro dessa alça e laço esse fio que eu estou segurando e trago aqui pra dentro. Trouxe aqui pra dentro, laço o fio de novo e faço uma corrente aqui, tá? Então, aqui essa correntinha pra dar altura, né? Mas a gente vai contar como um ponto. E aqui eu vou colocar alguns pontos baixos que vai determinar a largura da minha alça, tá? Então, quanto mais pontos, mais robusta, mais grossinha ela vai ficar. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu gosto de começar aqui com os pontos baixos, que eu acho que facilita um pouquinho mais, ainda mais para as iniciantes, tá? Agora, eu vou pegar esse fio do meu rolo e vou fechar aqui muito bem. E agora, a gente vai trabalhar nessas alcinhas aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 alças, tá vendo? Então, pessoal, agora a gente vai fazer pontos baixíssimos na nossa alça. Essa pontinha eu trago aqui pro centro, ó. E aqui vocês podem ver que temos sempre 2 alcinhas. Mas não tem necessidade de ser as 2 alcinhas, eu vou pegar somente uma alcinha, ó, alcinha de fora. Laço um ponto baixíssimo. Venho na próxima alcinha de fora, laço um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha de fora, laço um ponto baixíssimo, ó. Sempre ponto baixíssimo, pegando
uma alcinha direto, sem precisar fazer fechamento de carreira aqui, ó. Porque conforme a gente for fazendo esses pontos baixíssimos, as alcinhas vão se virando. Então, por isso que eu não pego duas, eu só pego uma aqui, ó. O importante é só não parar de fazer os pontos baixíssimos aqui. E agora, a gente vai fazer esses pontos baixíssimos até a gente ter a quantidade de carreiras que a gente precisa, né? Carreiras não, pessoal, a quantidade de centímetros que a gente precisa, tá? Ó, e ela vai ficando assim, uma alça gordinha. E essa pontinha aqui, pessoal, o que que a gente pode fazer aqui, ó? Quando chegar a uma certa altura, eu venho aqui, ó, puxo bem ela, abro aqui essa alça, dou um pinguinho de cola bem próximo de onde ela tá saindo, ó. Bem pouquinho pra não escorrer. Pego aqui a minha tesoura e corto. Dou uma apertadinha aqui onde tá a cola. E sigo fazendo a minha alça, tá? Aí eu vou deixar ela aqui, pessoal, eu vou testar bem aqui na minha bolsa pra ver quantos centímetros eu acho que ela vai ficar boa. Porque, como eu falei, como as orelhinhas ficaram mais longas, ela não precisa ser uma alça tão longa, tá? Mas eu vou finalizar aqui e já venho mostrar pra vocês com quantos centímetros ficou a minha alça. Então, pessoal, finalizado aqui a nossa alça, tá? Eu já fiz aqui um tamanho bem bacana, ó. Vou até medir aqui pra vocês, eu fiz aqui um total de 21 centímetros. Como eu falei pra vocês, não ia ficar muito longa, tá? Já cortei o meu fio e agora vamos pro arremate. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma agulhinha um pouquinho menor. Finalizei aqui toda a parte dos pontos baixíssimos, eu puxo todo esse fiozinho aqui pra fora, tá? Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Bem nessa partinha aqui de cima mesmo, onde a gente fez os pontos baixíssimos. Eu vou passar nessas alças aqui dos pontos. Entro aqui na alcinha, laço esse meu fio e trago ele aqui pra fora. Venho nessa próxima alcinha, ó, o meu fio tá aqui pra fora, eu entro na alcinha por dentro, laço o fio e trago aqui pra fora. 2 vezes. Venho na próxima, passo aqui na alcinha de fora pra dentro e puxo o fio de dentro pra fora. E aqui, mais uma vez, eu faço esse mesmo processo. Pego na alcinha e puxo. Aqui a gente vai fazer um nó, um anel mágico invertido. Agora é só puxar aqui, ó, e ele fecha, tá? Aí agora a gente vai esconder essa ponta aqui por dentro. Venho aqui bem no pezinho. E puxo pra dentro, ó. A gente ajeita aqui certinho e vem puxando. Ó, aí eu venho, abro um espaço aqui nessa alça, do mesmo jeito que a gente fez a outra pontinha. Vou pegar aqui a minha cola. Abro aqui. Dou um pinguinho aqui no meio, bem escondidinho, bem pouquinho. Dou uma sopradinha. Corto rente. Dou uma apertadinha aqui com a ponta da tesoura, só pra descer um pouquinho aqui o fio e fecho aqui essa alça, tá? Limpa a ponta da tesoura pra não estragar.
E tá finalizado aqui a nossa alça. Então, vamos lá, pessoal, pro nosso tasselzinho, tá? Que é super tranquilinho. E esse daqui é super fácil de fazer, porque já vem todo praticamente pronto, né? Fora o detalhe que vai ficar incrível, belíssimo na nossa bolsa, ó. Então, a primeira parte é tirar o parafusinho, que já vem junto, ó. O conjunto da chave alho vai estar na sacolinha aqui pra vocês, tá? Que isso daqui facilita muito. Vai ficar com um resultado bem bacana. E aqui, pessoal, a gente tem que dar algumas voltas no nosso fio para encaixar aqui no nosso porta-tassel, tá? Outra coisa que a gente precisa para ficar com um resultado bem bacana é uma tesoura de qualidade super afiada, por isso que eu sempre indico para vocês essa tesoura, a asa retrô, tá? Tem duas versões, tem a de 20 centímetros e também tem a de 15, que é menorzinha, só que as duas têm a mesma qualidade e é incrível. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio, eu sei mais ou menos quantas voltas que eu tenho que dar, vou dar mais ou menos aqui 5 voltas, se eu não me falha a memória, tá? Então, como que a gente faz? Ó, eu tenho aqui a minha agendinha, que ela tem 15 centímetros de altura, e aqui as voltas, além de eu tensionar muito bem esse fio, eu vou dar essas voltas deixando o fio do lado do avesso aqui pra frente, ó. Porque assim, quando eu for virar, vai ficar tudo certinho. Eu venho aqui e vou dar 5 voltas. Vou dar 6 voltas, tá? Eu acho que é 6 mesmo. 1, 2, sem puxar muito. Como mencionei com vocês, só tensionando muito bem. 3. Então, dei aqui as 6 voltas, pessoal, ó, todas com o lado avesso do fio pra frente. E aqui eu vou cortar, deixando um pedacinho longo aqui, tá? Não vamos cortar muito rente. E agora eu corto mais um pedacinho pra gente fazer um nó na parte de cima, tá? Tensiono muito bem, passo aqui por baixo, trago aqui pra cima, ó. Desço aqui. E eu venho e dou aqui 2 nós bem forte, ó. 1 e 2, tá? Bem forte mesmo. E agora eu posso tirar aqui de dentro. Dou mais uma leve tensionada aqui, ó. E agora, a parte do nó, eu vou virar pra baixo, ó. Porque, como eu falei, agora todo o fio vai ficar de um lado só, tá vendo? E agora chegou a hora da gente encaixar aqui no nosso copinho, tá? E eu venho aqui fazendo o encaixe. Pra vocês verem, ele já encaixou certinho, bonitinho, só que eu tenho que ajeitar aqui como eu quero que ele fique, tá? Porque, querendo ou não, ele vai ficar assim, então eu tenho que deixar ele bem bonito, não posso deixar ele com uma certa divisão igual tá aqui, ó. Então, a gente vem ajeitando bonitinho. E agora é só colocar o parafuso aqui. Com a chavinha Allen, tá? Aperto bem. Deixo um leve sinalzinho aqui pra evitar que corra. Agora, pra vocês verem, fica super firme e não solta. E agora sim, eu posso começar a parte do corte, ó. Primeiro de tudo, corta a parte das junções. Pra vocês verem como é bem afiada. Isso aqui dá um resultado incrível. E agora, eu venho cortando aos poucos, deixando o tamanho que eu quero. Ó, venho, olho bem. Provavelmente esse tasselzinho vai ficar um pouquinho mais longo, porque a nossa bolsa ficou mais longa também, né, do que a outra, tá? E aqui eu venho acertando bem certinho, coloco na minha bolsa também pra ver, ó.
Mas vai ficar bem bonito, tá? Vem cortando aos poucos pra não ter perigo de cortar muito e ter que diminuir tudo, porque todas as tirinhas tem que estar exatamente do mesmo tamanho aqui, ó. Então, sempre conferindo bem aqui pra ver se tá certinho. Ó. Então, vamos acertando certinho aqui, vou cortar bem e já venho mostrar pra vocês. Então, agora vamos pro nosso botãozinho imantado, tá? Já arrematei tudinho aqui, olha, pra vocês verem. Tudo bem certinho. A gente vai fazer a nossa aplicação. Qualquer coisa, o que vocês podem fazer aqui? Já atravessar a argola articulada nessa parte aqui da alça. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, pra vocês verem melhor, ó. A gente passa aqui, ó, junta as pontinhas e passa a argola aqui, porque dessa forma já vai ficar travada aqui essa parte, sabe? E isso me ajuda na hora de posicionar o botão imantado também. Ó, então aqui já me ajuda a travar, tá vendo? Então aqui eu sei que precisa ficar aqui assim, essa posição, tá vendo? Então vamos lá. A primeira parte que eu sempre gosto de fazer é aplicar a parte menor, que é a parte achatada. Essa daqui. E eu vou posicionar ela aqui, ó. Aqui, gente, tá dando mais ou menos 4 dedos aqui, tá vendo? Contando aqui essa partinha da curva, mas eu vou medir aqui na parte da frente, vai ficar melhor pra mim. Então, ó, olhando, tá dando aqui 4 dedos mesmo, ó. Então, o meu meio vai ser mais ou menos aqui, assim. Tá? Então, aqui, ó, 2 dedos pra cá e 2 dedinhos pra cá. Vou deixar a minha agulha ali só pra me marcar, pra mim conseguir posicionar bem certinho. Essa parte da bolinha maior sempre pra fora. Então, agora eu vou tirar aqui a minha agulha, que eu já sei mais ou menos o local, e posiciono meu botãozinho. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, assim. Vamos ver uma forma de conseguir mostrar pra vocês bem aqui esse processo de costura, tá? Ó. Olha aqui a distância. Até virar aqui pra fora, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Ó, aí, vai ficar melhor pra ver. Pra quem me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu gosto de fazer uma costura que fique bem firme, que é atravessando essa costura pra fora. Então, a primeira etapa é passar por baixo de um pontinho pra esconder o nozinho da ponta da minha agulha. Ó, eu passei por baixo de uma alcinha do ponto e puxo tudo aqui pra dentro, tá? Passei aqui dentro dessa alcinha. Agora, eu vou vir bem aqui na divisa, ó. Posiciono bem aqui, ó. Venho aqui, vou forçar a agulha, mas antes de puxar tudo, eu vou ver aonde tá saindo a ponta, ó. Tá vendo que ela tá saindo bem no meio desse pontinho aqui? Então, sempre quando eu vou fazer essa costura, eu preciso sair em lugares que não vão aparecer. Então, por isso que eu sempre gosto de sair ou por trás de algum ponto, ou sempre na divisa aqui desse Vzinho. Nunca nessa parte aqui de fora, porque senão fica aparecendo, tá? Então, puxei uma vez, vou vir no mesmo localzinho aqui escondidinho, pra trazer essa agulha aqui pra dentro. Conseguiu sair na alcinha? Tudo bem. Se não conseguir, é só vir por fora e voltar pra dentro. Então, fiz a primeira costurinha ali. Ajusta bem, só toma cuidado pra não arrebentar essa linha. Venho de novo aqui.
Olho mais uma vez o lugar, ó. Sempre escolhendo os melhores, tá? Ó, tá saindo aqui. Venho e puxo de novo, trago tudo pra dentro. Pra fora, perdão. Ajustei bem. Volto no mesmo lugarzinho que tá saindo essa linha. E volto aqui pra dentro de novo, ó. E olho certinho. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer essa linha atravessando por trás do botão imantado aqui pra cima. Porque daí, dessa forma, a gente já vai travar esse botãozinho imantado, tá? Então, venho aqui por baixo. E trago mais ou menos aqui, ó. Reparem que só tá passando superficialmente aqui. Porque eu não posso passar lá na frente, tá? Então, aqui eu ajusto bem. E agora, venho e passo por dentro dessa alcinha. Por que que eu vou passar aqui primeiro? Eu vou mostrar pra vocês que tem como ajustar caso não esteja certo esse botãozinho. Então, aqui eu venho por fora também do mesmo jeito, só pra mostrar pra vocês como que dá pra fazer esse ajuste. Ó, saio escondidinho aqui também. E deixo mais ou menos do jeito, porque ele tá meio soltinho ainda, tá vendo? Então, agora eu vou ajeitar aqui. Vou dar uma olhadinha e vou ver a distância aqui pra ver se tá certinho, ó. Temos 2 dedos pra cá e 2 dedos pra cá, mas esse lado tá um pouquinho mais pra cá, ó. Se vocês olharem bem, ó, tá vendo que tem uma frestinha desse lado? Então, por agora, eu consigo dar uma leve empurradinha pra cá e ele ficar centralizado, tá? Porque ainda não está totalmente travado aqui. Então, caso tenha saído um pouquinho fora, você consegue ajustar aí, tá certo? Então, agora é só repetição, pessoal. A gente vai costurar todas essas alcinhas desse mesmo jeito que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Com bastante calma, bastante cuidado. Ó, eu dei um zoom pra conseguir mostrar bem pra vocês, porque geralmente essas partinhas menores dão um pouquinho mais de trabalho pra ver, né? Então, vocês vão fazer a costura dessa alcinha, depois vocês vão atravessar e ver aqui pra baixo, depois aqui pra cima. Daí, eu venho aqui mostrar pra vocês o arremate. Então, pessoal, já costurei todos os botõezinhos aqui, tá? Os botõezinhos não, todas as alcinhas, perdão. E agora, a gente vai fazer o arremate, que é super tranquilo, ó. A minha linha ainda está aqui fora, eu vou trazer ela pra dentro. Eu preciso procurar um espacinho pra fazer o nó de tecelão, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu trouxe ela aqui pra dentro da alcinha novamente, e eu vou puxar todo esse fio, do mesmo jeito que a gente já tá fazendo, pra baixo desse botão, ó. Porque se vocês olharem, aqui no meu caso tem uma aberturinha aqui. Então, eu venho por trás da alcinha e trago aqui pra baixo, ó, do botão imantado. Puxo aqui pra baixo. E agora, vamos fazer o nó de tecelão. Levanto aqui um pouquinho, ó, só pra me conseguir ver melhor aqui esse espaço. Vou pegar aqui um pedacinho do fio de malha, tá, ó, só um pedacinho, pra fazer essa alcinha aqui, ó. Deixa eu só deixar ela certinha aqui. Porque eu preciso dessa alcinha. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma vez aqui por dentro dessa alça. E agora eu vou passar duas. Ajusto aqui, ó, até formar um nó. E eu venho aqui por baixo e faço o mesmo processo. Passo aqui por baixo.
faço outra alcinha, passo uma e passo duas. E eu ajusto aqui também. Aí, para esconder essa pontinha, para não ficar solta aqui, eu venho e trago essa ponta novamente aqui pra cima. Trouxe aqui pra cima e corto esse fio. Tá? E aqui o primeiro botãozinho já está posicionado. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra colocar o segundo, tá? O processo de costura do segundo botão é do mesmo jeito. A única coisa que a gente tem que deixar bem retinho, até por isso eu coloquei as argolas aqui em cima pra travar essa parte aqui. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a outra parte, colocar aqui, ó, coloca aqui retinho, bonitinho. A alça, a argola tá aqui em cima, né? E aqui eu vou fechar, ó, e deixar bem retinho essas partes aqui. Deixei bem retinho, posicionei bem, agora eu vou abrir, só que eu vou segurar esse segundo botãozinho que tá solto aqui, ó. E segurando, eu já tenho exatamente o lugar que eu preciso costurar esse segundo botãozinho montado, tá? Pra ficar bem retinho com esse, ok? Vou fazer a costura desse segundo botãozinho montado e já venho aqui pra gente finalizar a nossa aula. Então, pessoal, esse foi o resultado final da nossa bolsa, tá? Olha pra vocês verem como ela ficou lindíssima, tá, gente? Já apliquei aqui a minha alça, coloquei aqui meu tasselzinho, coloquei também a etiqueta, tá? Que é super tranquilinho, é só colocar a etiqueta e travar as garrinhas, tá? Na parte de dentro, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês não terem dúvida do quanto é fácil, ó. Então, é só apertar ali com o alicate, tá certo? E como eu falei pra vocês, ela ficou muito econômica mesmo, pessoal. Muito, muito, muito econômica. Eu utilizei menos de um rolinho, né? O rolo do fio da Fisher tem mais ou menos aí, em média, 250 gramas e ainda sobrou 40 gramas de fio pra gente fazer aí um chaveirinho, um porta-copos pra dar de lembrancinha pra sua cliente, tá certo? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com as suas amigas crochετeiras, hypar esse vídeo, falar aqui embaixo pra mim o que vocês acharam do tutorial, se você ficou ainda com alguma dúvida que eu vou responder todos vocês, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula!